Mais uma vez, graça e paz, é uma alegria poder estar aqui para compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus. As pessoas que nos visitam sejam muito bem-vindas. Deus abençoe ricamente a vida de cada um e de todos nós. O tema do mês, amor pródigo. Tássio comentou aqui, na última canção, no último cântico que foi entoado. Estamos fazendo essa jornada no mês de julho, naquela que é tida como a parábola mais conhecida, ou uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. Penso que, junto com a parábola do bom samaritano, a parábola que nós conhecemos como a parábola do filho pródigo, sejam as duas parábolas mais conhecidas de Jesus. Mas estamos enfrentando, estamos conversando, aprendendo sobre a parábola dos dois filhos perdidos, aquela que comumente chamamos de a parábola do filho pródigo. A nossa agenda em julho, o que nós já vimos? O filho mais moço, ou o filho mais novo, o filho mais velho. Hoje nós vamos ver a intersecção, o cruzamento dessas duas narrativas, né? A história do mais novo, do mais moço, e a história do mais velho. Então, dois filhos, um pecado. E se Deus permitir, no último domingo, Tássio será o pregador, e ele vai falar a respeito do pai. O que é que nós vimos anteriormente? Os dois princípios que nós estudamos aqui. Primeiro princípio: a despeito da gravidade do meu pecado, eu posso voltar agora mesmo para os braços amorosos do Pai. Esse foi o princípio que nós vimos no primeiro domingo do mês, quando o foco estava sobre o filho mais moço, o filho mais novo. Esse foi o princípio. A despeito da gravidade do meu pecado, eu posso voltar agora mesmo para os braços amorosos do Pai. O que nós vimos no domingo passado, aquilo que o presbítero Sebastião compartilhou conosco, e aqui já tem a ver com o filho mais velho. Fuja dos perigos da justiça própria, entregando diariamente sua vida no altar de Deus e reconhecendo sua total dependência da graça. Fuja dos perigos da justiça própria, entregando diariamente sua vida no altar de Deus e reconhecendo sua total dependência da graça. Foi o que nós vimos, então, nos últimos 2 domingos. A frase que tem beliscado a minha alma e a frase que novamente trago aqui para compartilhar com os irmãos e com as irmãs. O amor de Deus é loucura. Loucura no sentido de ser algo assim que transcende, transpõe a nossa lógica, a nossa capacidade de raciocínio, de compreensão. É nesse sentido. Por favor, não tome essa expressão como algo assim irreverente. Porque você está vendo a frase e eu me recordo do contexto da frase. O contexto da frase é justamente esse. Um amor que não cabe na nossa compreensão, transcende, parece uma grande loucura. O amor de Deus é loucura. Mas eu queria convidar você a, mais uma vez, mergulhar no texto bíblico. Nesse texto lindo, nessa história maravilhosa que Jesus contou. Se você quiser acompanhar a minha leitura, Almeida, Revista e Atualizada. Lucas capítulo 15. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade.
Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mais uma vez, vamos orar? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, vamos clamar ao Senhor. Pai, nós estamos mais uma vez diante de Ti, diante da Sua palavra que foi lida. E nós pedimos que o Seu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e os nossos corações para que possamos compreender, Senhor, as Sagradas Escrituras. E mais do que isso, possamos aplicar na nossa vida as verdades eternas. Em nome de Jesus, é o que oramos, é o que pedimos. Amém. Antes que eu prossiga, pelo menos 3 personagens, né? O filho mais novo, o filho mais velho e o pai. Com quem você se identifica? Há algum desses personagens que de uma forma ou de outra belisca você, a sua alma, chama a sua atenção? Qual deles? Qual dos personagens? Uma segunda pergunta. Você percebeu, essa parábola não tem um fim. Vocês se lembram daquele programa TV Globo, Você Decide? Você escolhe o final? O filho mais velho entrou na festa ou não entrou na festa? Como você concluiria a parábola? Colocaria o mais velho dentro da festa ou ele permaneceu fora da festa? Ana Paula Krebs é boazinha, colocou o rapaz dentro da festa. Mas outras pessoas notei. O rapaz não entrou. Ficou fora da festa. E o pior, enfesado. Bem,
deixemos a etimologia da palavra para lá, né? Irmãos e irmãs, isso aqui é de suma importância que nós atentemos. Quem são os destinatários? Para quem Jesus está contando essa parábola? Isso é determinante para a gente compreender a parábola, captar a essência da parábola. E nós vemos para quem Jesus está contando essa parábola, essa história, logo no início do capítulo. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então nós temos dois grupos. O primeiro grupo, publicanos e pecadores, a quem nós poderíamos dizer religiosos. Eles ouvem as parábolas que Jesus conta. 3 parábolas ao todo. O foco é a terceira e última. Mas os religiosos ouvem a parábola que Jesus conta. Mas o foco, os destinatários dessa parábola, estão aqui, ó. Os fariseus e os escribas, ou seja, os religiosos. Os religiosos, eles são os destinatários. Jesus conta as parábolas para eles. De maneira que, eu disse isso no primeiro domingo do mês e vou repetir agora. A parábola do filho pródigo, na verdade, é uma impropriedade, porque o protagonista dessa história não é o filho pródigo. O ator principal, o protagonista dessa parábola, nada mais, nada menos, é o filho mais velho. É o sujeito que alguns deixaram para fora da festa. A Ana Paula Krebs colocou o moço dentro da festa. Mas ele é o personagem principal. Jesus conta essa história para alcançar o coração dos religiosos, para tocar o coração dos fariseus e dos escribas. A mesma postura do filho mais velho. O filho mais velho se comporta na parábola como um fariseu, como um escriba, como um religioso, que não engole a história do filho mais novo, que dissipou os bens com meretrizes, faz um pedido absurdo para o pai e no final das contas ainda se dá bem, porque é recebido com festa. O filho mais velho não engole, os fariseus e os escribas não engolem. Então, são eles, os fariseus e os escribas, os religiosos, os destinatários da parábola. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, 2 filhos e 1 pecado. Talvez você esteja perguntando: pastor, mas eles são tão diferentes. O pecado do filho mais moço é tão diferente do pecado do filho mais velho. Como assim 2 filhos e 1 só pecado? Vamos acompanhar o raciocínio. O filho mais moço, vejam o que ele diz, o que ele pede, o pleito dele dirigido ao pai. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele diz que repartiu os haveres. A mensagem diz, o filho mais novo disse ao pai: quero minha herança agora mesmo. Vejam, estudamos isso juntos aqui no primeiro domingo. Um pedido absurdo, porque dentro daquela cultura, o que o filho mais novo estava sugerindo era que o pai morresse, para que ele então, antecipadamente, herdasse. Recebesse o seu quinhão. O pedido dele nada mais é do que isso. O desejo de que o pai morra. Um pedido absurdo, uma afronta, que poderia ser severamente castigada dentro do contexto, dentro da época, mas isso aconteceu. Ele acabou recebendo o seu quinhão, a sua parte, e saiu. Mas o pedido dele, do filho mais moço, aponta na direção desse controle que ele queria ter sobre a sua vida, sobre a sua história. O filho mais moço queria ser senhor da própria vida, senhor da própria história. Agora vamos ver o filho mais velho. O filho mais velho também dirige a sua inconformidade ao pai de uma maneira muito agressiva.
Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Essa é a palavra do filho mais velho, dirigida ao pai. Uma palavra cheia de inconformidade, com muita agressividade. A Nova Tradução, na linguagem de hoje, ela capta uma ideia que eu acho que não pode passar despercebida. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. A Revista Atualizada fala: te sirvo sem jamais transgredir, te sirvo. A expressão sirvo ali tem a ver com a servidão do escravo, o doulos, o escravo. Essa é a expressão grega. E a Nova Tradução na linguagem de hoje capta essa ideia. Faz tantos anos que trabalho como um escravo. Então, alguém que se escravizou, alguém que trabalhou, que serviu como um escravo. Essa foi a argumentação do filho mais velho. Eu trabalhei como um escravo. Timothy Keller nos ajuda a entender a fala de ambos os filhos. Os corações de ambos os irmãos eram iguais. Ambos os filhos se ressentiam pela autoridade do pai e buscavam maneiras de escapar dela. Ambos desejavam alcançar uma posição em que pudessem dizer ao pai o que fazer. Ambos se rebelaram, ainda que um tinha feito isso ao ser mau e o outro ao ser bom. Ambos estão distantes do coração do pai. Ambos são filhos perdidos. O filho mais moço se rebelou e foi embora para ser o senhor de sua própria vida. O filho mais velho permaneceu, mas em permanecendo, servindo ao pai como um escravo, ele achou que ele adquirisse direitos. E dessa maneira, ele também pensava que tinha o controle da sua vida e da situação em suas próprias mãos. Essa é a ideia. 2 filhos, um pecado. O filho mais moço, ele muito se irritava por ter de compartilhar os recursos da família sob a supervisão do pai. Sob a supervisão do pai. Queria tomar as suas próprias decisões e ter o controle irrestrito sobre a sua parte da riqueza. Era isso que estava no coração dele. Não queria mais viver sob a supervisão do pai. Ele queria tomar as suas próprias decisões e ter o controle de sua vida. E como é que ele conseguiu isso? Como é que ele conseguiu? Ele o fez com um lance de extrema ousadia, um desafio flagrante contra as normas da comunidade, uma declaração de total independência. Quero a minha parte da herança agora, porque eu quero ser o Senhor da minha vida. Eu quero ser o Senhor da minha história. Esse é o pecado, meus irmãos e minhas irmãs, das pessoas arreligiosas. Talvez você que não tenha nascido num ambiente evangélico, não nasceu num berço evangélico, talvez você que tenha passado pela experiência que nós chamamos de conversão, talvez hoje você perceba que antes de se entregar ao Senhor Jesus, o anelo do seu coração era ser o Senhor da sua história, ser o Senhor da sua própria vida. E você buscou isso. E você anelou ser o seu próprio Senhor. E aí, muitas e muitas tentativas, cabeçada aqui, ali, acolá, para dar certo, para ter vitória, reconhecimento, fama. Talvez você tenha se identificado com o filho mais novo, justamente por conta disso. Cabeçadas. Uma tentativa de dar certo.
mas tudo querendo ser, objetivando ser o Senhor da própria vida, o Senhor da própria história. Mas nós também temos o filho mais velho. O filho mais velho se sentia tão melindroso em relação ao pai quanto o seu irmão mais novo. Ele também almejava, desejava os bens do pai, ou as bênçãos do pai. Era isso que ele queria. Os bens do pai, as bênçãos do pai. Mas, diferentemente do filho mais novo, do filho mais moço, ele decidiu trilhar um outro caminho. O caminho da religião. O caminho da obediência, entre aspas. Enquanto o filho mais novo parte para uma região distante, o seu irmão ficou perto e nunca desobedeceu. Foi esse o caminho que escolheu para tomar o controle. Pastor Gustavo, você está falando aí, mas eu não consegui enxergar isso aí ainda no texto. Como assim controle? Obedecendo. Como assim controle ali ao lado do pai? É mais ou menos isso aí, ó. Jamais o desobedeci, agora você tem de fazer por minha vida as coisas do jeito que desejo que elas sejam feitas. Era isso que estava no coração do filho mais velho. Eu obedeci, agora você me deve. Eu permaneci aqui do seu lado, agora você tem esse compromisso de fazer com que as coisas na minha vida sejam do meu jeito. Porque eu tenho você na minha mão. Eu adquiri direitos. Se o religioso, ele objetivou ter sua vida nas suas próprias mãos, o religioso, de um outro jeito, de uma outra maneira, almejou, desejou a mesma coisa, só que por um outro caminho. O caminho da religião, o caminho da obediência. Particularmente, meus irmãos e minhas irmãs, o filho mais velho é o personagem da parábola com o qual eu me identifico. Eu me identifico com esse personagem. O sujeito que permaneceu ao lado do pai, nunca desobedeceu, procurou ter uma vida íntegra, reta, proba, mas o coração foi sendo contaminado pela religião, o toma lá da cá, aquisição de direitos. Eu nunca pequei, agora como é que essa coisa está acontecendo com a minha vida? Eu sempre procurei fazer tudo certinho, e agora por que eu estou passando por isso? Eu não mereço. Quantas e quantas vezes eu me vi argumentando e contra-argumentando dessa maneira diante de Deus. É o filho mais velho. Eu tenho direitos. Eu adquiri direitos. Eu não sou como aquele meu irmão. Aquele pedido descabido. Aquela coisa terrível e horrenda. E aquela vida dissoluta, podre que ele viveu. Eu não sou como ele. Eu sou o certinho, eu sou o crente, eu sou o da igreja. Agora, como é que essa desgraça acontece comigo? Meu pai, eu tenho direitos. Por favor. É com o filho mais velho que eu me identifico. O religioso que existe dentro de mim se identifica com o religioso da parábola. Com quem você se identifica? Nenhum dos filhos amava o pai de verdade. Nenhum deles. O que ambos queriam, almejavam, eram os bens do pai, os benefícios do pai. Mas nenhum deles tinha real interesse pelo
Pai. Eles não amavam o Pai. Ambos estavam usando o Pai para os seus próprios fins, egoístas, em vez de amá-lo, em vez de desfrutar da companhia dele e em vez de servi-lo para o seu próprio bem. Agora, isso aqui é importante que nós entendamos nessa parábola. Isso equivale a dizer que você pode se rebelar contra Deus e permanecer alienado em relação a Ele, tanto ao quebrar as suas regras, quanto ao obedecer a todas elas de forma diligente. Óbvio, quebrando todas as regras, é visível, é perceptível a rebeldia. Mas e quando nós permanecemos na casa do Pai? E quando nós estamos ao lado do Pai, dia após dia, mas o nosso coração é movido tão somente por interesses e não por amor. E quando no nosso coração a gente vai nutrindo a ideia de que nós temos direitos e de que nós podemos exigir esses direitos a qualquer tempo, estamos com o Pai, estamos na casa, mas a religião, a religiosidade tomou conta do nosso coração e da nossa vida. Timothy Keller diz: nós somos capazes de nos esquivar de Jesus como nosso Salvador ao observar todas as leis morais. Quando seguimos tal caminho, entendemos que temos direitos. Deus deve a nós a resposta às nossas orações, uma boa vida, um ingresso para o céu após a nossa morte. Por que o filho mais velho fica tão irado com o pai? Ele sente que tem direito de dizer ao pai como as roupas, o anel e os animais da família devem ser usados. De modo semelhante, pessoas religiosas geralmente vivem de forma bastante regrada, mas o objetivo delas é conseguir influenciar Deus, controlá-lo, deixá-lo em uma posição onde pensam que ele será devedor. Mais uma vez, voltando aqui, quem são os destinatários? São os arreligiosos e são os religiosos. Mas a ênfase da parábola recai sobre os religiosos. Agora, em essência, qual é o pecado dos dois grupos? O pecado dos dois grupos é o desejo por controle. Querer controlar a própria vida. A pessoa religiosa almeja ser o Senhor da sua própria vida. Eu não preciso de Deus. Eu sou o Senhor da minha própria vida. A pessoa religiosa, ela pensa que em sendo um bom religioso, adquiriu direitos. E Deus então está em sua mão como um devedor. Controle. O que eu vou levar para casa? E o que essa parábola tem para nos ensinar de uma maneira poderosa e transformadora? Vamos ler todos juntos o princípio? Vamos lá? O Pai não contabiliza débitos nem créditos. Logo, aprenda a desfrutar de um relacionamento baseado na graça do começo ao fim. Queridos irmãos e queridas irmãs, para a nossa saúde espiritual, é preciso que a gente entenda profundamente esse princípio. O nosso Deus, Ele não contabiliza débitos. E isso até, penso eu, temos uma certa facilidade para entender.
O Senhor perdoa os nossos pecados. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. O Senhor perdoa os nossos pecados. Nós não temos débitos. O Senhor Jesus pagou na cruz do Calvário toda a nossa dívida, de maneira que quando o Senhor, o Deus Pai, olha para nós, não existem débitos. Estamos juntos até aí? Agora vamos pensar do outro lado dessa moeda. O Senhor também não contabiliza créditos. Pô, Gustavo, mas eu participo da reunião de oração, do estudo bíblico. Não perco uma escola dominical. Sou assíduo nas reuniões das sociedades internas da minha igreja. Gustavo, eu sou dizimista. Dizimista fiel. Todo mês eu coloco 10% da minha renda naquele envelopinho amarelo. Como assim eu não tenho crédito? Deus não contabiliza créditos. Ah, Gustavo, mas como assim? Para fazer tudo certinho. Se você soubesse como eu sou tentado a fazer coisas erradas, no ambiente de trabalho, negociatas. Poderia, está muito bem na minha vida, porque quanta coisa errada bate à minha porta e eu, não faço. Sou fiel no meu casamento, sou fiel ao meu cônjuge. Tenho oportunidades de fazer coisas erradas, mas nem penso nisso. Quero ser um marido fiel, quero ser uma esposa fiel. Ah, Gustavo, como assim? Deus não contabiliza créditos. Porque a maneira com a qual Deus se relaciona comigo e com você é via graça. E a graça destrói o mérito humano. A graça destrói o mérito humano. Não é por mérito, é pela graça. Se eu faço coisas adequadas, corretas e retas na minha vida, é pura e simplesmente graça de Deus operando em mim e uma resposta de amor ao amor dele por mim. Não é nada mais do que isso. Quando eu ajo da maneira adequada, é a operação da graça na minha vida, é a misericórdia de Deus me assistindo e é uma resposta de amor àquele que me amou primeiro. Não há mérito nenhum meu nisso. É assim que Deus se relaciona comigo e com você, com todos nós aqui. É assim. Então, o Pai não contabiliza débitos, aleluia! O Pai não contabiliza créditos. Tudo é graça. Tudo é graça. É a operação da graça na nossa vida. É isso que está na essência dessa parábola. O amor gracioso, o amor misericordioso. O filho mais velho nunca abandonou o lar, mas ele estava perdido, porque a religião havia se apossado dele. O que eu faço para Deus? O que eu posso fazer para Deus? E a graça vem e diz: nada. É Deus quem faz em Cristo Jesus. É Deus quem fez em Cristo Jesus. Você, pura e simplesmente, recebe. 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 E quando você faz coisa certa, quando você age da maneira adequada, é a operação dessa graça na sua vida. E quando você erra, e quando você não faz a coisa que você deveria fazer, a graça assiste você na sua fraqueza. É assim que Deus age. Tudo é graça.
Eu queria concluir lendo com vocês esse versículo. Vamos lá? Vamos ler todos juntos? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É pela graça que nós somos salvos. É pela graça. Não por obras. Não por boas obras. Não por agir corretamente. Deus jamais será nosso devedor. Jamais. Jamais. Ele não contabiliza débitos nem créditos. Ele se relaciona conosco através da sua graça. Se você até hoje lutou para ter controle da sua vida, chegou o momento para você soltar. E para você viver ao sabor da graça de Deus. Só ela. Só ela.